Bom dia, irmãos. Estamos prontos para começar os últimos palestras e o devocional com o Dr. Shed. Eu convidei o pastor Sérgio aqui, que é o pastor da igreja IBEC, em São Paulo, também a igreja onde o pastor Shed congrega quando não está viajando, para levar-nos a Deus nesse momento em oração para começar. Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, queremos inicialmente agradecer-te, Senhor, por esse dia tão auspicioso, maravilhoso, que o Senhor concede a todos nós. Dia propício, Senhor, para exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome, exaltar, Senhor, o Senhor entre as nações e entre nós aqui. Muito obrigado, Deus. Por favor, Senhor, abençoe-nos todos aqui. Essas 3 palestras que teremos agora de manhã, pastor Russell Shed, pastor Kevin, pastor Ronaldo. Abra, Senhor, as janelas do céu sobre nós, como o Senhor tem feito nesses últimos 3 dias, trazendo tanto esclarecimento, luz, para esses momentos que vivemos no Brasil, tão claros diante dos ensinos que nós adquirimos aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, santifica, Senhor, nossos corações. Deus, purifica a nossa mente, purifica a mente do teu povo nessa terra maravilhosa que é o Brasil. Ó Deus, e abençoa o pastor Russell Shed agora, Senhor, meu pastor, teu servo, que tem sido tão bom estar com ele aqui no Brasil e viver com ele aqui no Brasil, tê-lo aqui no Brasil. Ó Deus, abençoa o teu servo. Restaura, Senhor, as forças do teu servo. Abençoa, Senhor, as pernas, a voz, a garganta, o coração dele. Ó Deus, que de forma que o ritmo da batida do coração seja sempre tranquilo, bom, equilibrado. Controla tudo isto. A viagem dele hoje à tarde, Senhor, para o Recife, o fim de semana lá no Nordeste, usa o teu servo. E agora, Senhor, nesse devocional, Senhor, cuida dele e cuida dos nossos corações para recebermos, Senhor, estas pérolas que entram em nossos corações, nos ensinam e nos fortalecem. Fazemos e pedimos tudo isso nesta oração tão singela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Espero que todos dormiram bem. A.W. Tozer diz que a maneira que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. O que você pensa sobre Deus não tem nada mais importante do que isso. Uns anos atrás, em Niterói, alguém passou para mim uma explanação de Deus. Como é Deus? Não foi escrito por Van Hooser, mas por um rapaz de 8 anos, que morava na Califórnia, em Chula Vista. Tinha 8 anos. Escreveu um trabalho para explanar como é Deus. Eu vou ler rapidinho essa explicação. Os irmãos podem imaginar quantas falhas teológicas aquele rapazinho tem em seu pensamento a respeito de Deus. E como nós hoje queremos falar sobre o síndrome do irmão mais velho, na parábola que Jesus contou do filho pródigo, eu achei interessante lembrar que aquele irmão mais velho
também tinha grandes lacunas na sua cabeça a respeito de como era Deus. O texto desse rapaz, que deve ter estudado numa escola evangélica, começa assim: uma das coisas mais importantes no trabalho de Deus é fazer gente. Ele faz essa gente para repor aqueles que morrem, para que haja bastante gente na terra, para cuidar das coisas. Ele não faz adultos, só bebês. Eu creio que a razão é que são mais pequenos e mais fáceis para fazer. Desse modo, ele não tem que usar seu tempo valioso ensinando-lhes a falar e andar. Ele simplesmente deixa isso para mães e pais. O segundo mais importante tarefa de Deus é escutar orações. Uma quantidade disso ocorre, já que algumas pessoas, além de pregadores e coisas, oram há tempos além de ir para a cama. Deus não tem tempo para escutar a rádio nem a TV por causa disso. Porque Ele escuta tudo, deve haver muito barulho nos seus ouvidos, a não ser que Ele saiba como desligar. Deus vê tudo, escuta tudo, está em todo lugar, que o torna bastante ocupado. Por isso que você não deve gastar seu tempo valioso passando por cima da cabeça de sua mãe e seu pai para pedir uma coisa que eles dizem que você não poderia ter. Ateus são pessoas que não creem em Deus. Eu não creio que tem ateu em Chula Vista. Pelo menos não em nossa igreja. Jesus é o Filho de Deus. Antigamente Ele fazia toda obra difícil, tal como andar sobre a água, realizar milagres, tentando ensinar o povo que não queria aprender sobre Deus. Finalmente eles se cansaram de sua pregação e o crucificaram. Mas ele era bom, ele era bondoso como seu pai. Ele disse para seu pai que eles não sabiam o que estavam fazendo e para perdoá-los. E Deus disse: ok. Seu pai apreciou tudo que ele tinha feito na terra, todo esse trabalho duro, e falou para ele que ele não precisava voltar mais. Ele podia ficar no céu. Ele ficou. E agora ele ajuda seu pai, escutando orações e cuidando das coisas menos importantes, para Deus não ficar atarefado demais, cuidando das coisas mais importantes. Um tipo de secretário, só que é mais importante. Você pode orar quando quiser, e eles, pai e filho, estão totalmente comprometidos em lhe ajudar. Você sempre deve ir para a igreja, porque isso torna Deus feliz. E se alguém que você tem que fazer feliz é Deus, não deixe de ir para a igreja para fazer uma coisa que você acha mais divertido, por exemplo, ir para a praia. Isso é errado. Além do mais, o sol nem aparece até meio-dia. A igreja é de manhã, né? Se você não crê em Deus, além de ser um ateu, você vai ficar muito solitário, porque seus pais não podem acompanhá-lo em todos os lugares, por exemplo, no acampamento. Deus pode. Ele é bom, Ele é bondoso. Ele está sempre próximo. Quando você está com medo da escuridão, ou você não sabe nadar, e os rapazes maiores empurram você para a água fundo.
Mas você não deve pensar apenas naquilo que Deus pode fazer por você. Eu creio que Deus me colocou aqui, pode levar quando Ele quiser. Por isso eu creio em Deus. Meus irmãos, quando eu pensei nesse complemento, nessa agregação de ideias sobre Deus, eu comecei a pensar, quem está ensinando essa criança? Ele não fala nada sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação. Ele não fala nada sobre o fato de pertencer a Deus ou não pertencer a Deus. Por isso eu queria ler um pequeno trecho da parábola de Lucas 15, que os irmãos conhecem tão bem, só uma parte, que diz respeito ao filho mais velho. Que interessante personalidade, que ideia falha ele tem a respeito do seu pai, que na história representa a Deus. Eu vou começar a minha leitura, Lucas 15. Primeiramente, versículo 17, caindo em si o filho pródigo, o filho mais novo, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel, seu dedo e calçado dos seus pés, traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouvia a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, que espalhou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gostaria de convidar os irmãos a orar comigo para que as palavras que estarão ouvindo tenham alguma guarida da seu coração. Pai, nós conhecemos demais esta história, mas a pergunta que temos que fazer nesta manhã é se nós entendemos a mensagem profunda desta história. Do irmão mais velho, que nunca desobedeceu nenhuma ordem do seu pai. Aquele que obedeceu tudo e se entregou para servi-lo como escravo. Rogamos, Senhor, que nós entendamos a Tua palavra,
no seu sentido mais profundo nesta manhã, para que nós possamos ter atitude a respeito de Deus que venha honrá-lo e glorificá-lo ainda mais do que temos glorificado até agora. Em nome de Jesus. Amém. A primeira vez que eu ouvi essa frase, síndrome do irmão mais velho, foi ouvindo uma mensagem de Sinclair Ferguson, um escocês, que teve algumas ideias que eu não tinha pensado. Eu pegando carona naquilo que ele falou, vou passar para os irmãos algumas das ideias que ele falou com muito mais propriedade e capacidade do que eu. Este irmão mais velho está com a cabeça cheia de rancor e ressentimento contra seu pai. Não é apenas contra esse irmão mais velho, que agora ele vai ter que, de alguma maneira, partilhar a casa com ele, porque ele agora voltou para casa. Esse irmão mais velho está cheio de, em primeiro lugar, autojustificação. Como o pequeno Daniel Dutton, que escreveu sua explanação sobre Deus, ele não sente nada em termos de arrependimento. Ele é o filho ideal, ele é uma pessoa que todo mundo deve olhar para o pai e dizer, mas como é feliz porque ele tem este filho pelo menos em casa. Outro filho desapareceu, ninguém sabe onde que ele está, mas este filho aqui é 100%. Jesus pensou diferentemente. A razão que ele fala desta parábola, nós encontramos no primeiro versículo do capítulo 15 de Lucas, que os fariseus estavam comentando o fato que Jesus não tinha nenhum pudor, que ele não importava ficar com prostitutas e pecadores. Parece que ele é um deles. E eles que tão cuidadosamente viviam sua vida separados, pensavam com esse filho mais velho. E o problema é, meus irmãos, é autojustificação. Eu estive numa catedral de Dublin, na Irlanda do Sul. Em frente do púlpito, uma cadeira. Eu disse, para que é essa cadeira? Essa cadeira é para os arrependidos. Quando uma pessoa sente crise de arrependimento, Salmo 51, por exemplo, ele vem sentar nessa cadeira e todo mundo vai orar por ele. Há quanto tempo que não há ninguém sentando nessa cadeira? Eu acho que mais 100 anos. Quando eu penso nas igrejas que eu conheço, irmãos, uma das coisas mais raras é pessoas chorar pelos seus pecados. Este irmão mais velho é totalmente isento de qualquer sentimento que ele é pecador. Ele é justificado, autojustificado. O que Deus pensa sobre ele, ele nem sabe, nem quer saber. Ele já sabe que Deus tem que pensar do jeito que ele é, da mesma maneira que ele pensa. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós é nos arrependermos. Eu não sei se tem lá embaixo na livraria um livro de Richard Owen Roberts. Aquele livro vale a pena ler.
arrependimento é a primeira palavra do Evangelho, mas é a última palavra também. É a palavra essencial durante a vida toda. Porque quando eu fui convertido, quando eu me converti e cheguei a Deus, eu não parei de pecar. E este irmão mais velho, que quer se justificar diante do Pai e fazer o contraste com aquele terrível filho cheio de libertagem, cheio de marcas do pecado, fala para seu pai: eu nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Se há alguém nesse mundo que não precisa de se arrepender, sou eu. Se sua atitude é essa, você vai ter o problema que esse filho mais velho tinha. Isto é de condenar aquele arrependimento do filho mais novo como insincero e como alguém que não vai melhorar em nada. Ele é um filho terrível. Romanos 14:10, portanto você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E quando esse dia chegar, meus irmãos, vai haver com certeza muitas lágrimas, muito sentimento, como eu estive errado em pensar de mim mesmo como sendo uma pessoa perfeita, que não precisava sentar na cadeira dos arrependidos. Segundo ponto, pensar sobre Deus cria a atitude certo ou errado em relação aos nossos irmãos. Dentro da igreja, nós estamos sempre julgando pessoas que não se comportam segundo o padrão que nós achamos que nós seguimos. E com essa atitude, nós nos colocamos na posição de Deus e nos colocamos no dia de comparecer diante de Deus e colocamos a resposta à pergunta: como foi sua vida? Eu nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Eu sou a pessoa ideal que o Senhor queria salvar e por isso que o Senhor me salvou. Eu não sei o que pensam sobre esse dia de ficarmos diante de Deus e ter toda a nossa vida revistada, analisada por Deus. Se a minha ideia é correta ou não, eu não sei. Eu sei que a ideia de purgatório da Igreja Católica veio em resposta a uma pergunta: como será que os pecados após o meu batismo, lembra que na Igreja Católica o batismo lava todos os pecados, inclusive o pecado original, mas você ainda peca, então a gente tem que passar pelo purgatório. Purgatório significa purgação, transformação, mudança, melhora e punição pelos pecados que você não confessou e que você não teve lavados no sangue de Cristo. A Igreja Católica trabalhou muito com essa ideia de disciplina na igreja, inclusive o que fazer com uma pessoa que adultera, o que fazer com uma pessoa que peca seriamente. E eles tiveram toda essa programação para a gente evitar o máximo de tempo no purgatório. Os evangélicos, os reformados, corretamente
simplesmente tiraram conceito de purgatório da teologia. Mas a minha ideia é que talvez, quando eu ficar diante do tribunal para receber o bem e o mal que eu fiz, talvez Deus fará com que esse milagre que os filmes mostram, de voltar no tempo e ver a minha pessoa numa fita gravada celestialmente, portanto não tem nenhuma falha, e ver a gente pecando e sendo levado para a cruz de Cristo, e ver Ele sofrendo por esse pecado que eu cometi. Este irmão mais velho não tem condições de imaginar que ele tinha razão para voltar para a cruz de Calvário e verificar como Deus vai analisar a sua vida. Ponto número 2. O irmão mais velho usa uma palavra para descrever sua atitude. Sua atitude é: eu tenho trabalhado como escravo. Nós que não temos mais escravatura em nosso país, sabemos que escravatura significa que você não imagina desobedecer qualquer ordem que o mestre, seu dono, porque a punição é terrível. Qualquer pessoa que sabe sobre essa escravatura no sul dos Estados Unidos, aqui no Brasil e outros países, sabem que quem desobedece sofre. E sofre terrivelmente para que ele não faça de novo, ou desobedeça de novo. Mas quando, pela graça de Deus, Romanos capítulo 8, versículos 2 e 3, condenou na carne de Cristo meu pecado, a minha libertação foi total. Isto é, as minhas falhas e tropeços e pecados e tudo que está errado está perdoado. Eu não sou mais escravo. Romanos 8 diz que nós somos filhos e filhas. Nós já ouvimos durante esses dias sobre o fato que nós fomos não somente libertados, mas fomos criados ou recriados na imagem de Deus. Imagina essa realidade, porque Cristo é a imagem de Deus, ser igual a Ele. Em outras palavras, por um lado, a autojustificação não tem lugar no pensamento cristão, e ao mesmo tempo a escravatura não tem lugar. Somos filhos, somos reconhecidos como filhos. E este irmão mais velho, tão ressentido contra o pai, tão magoado, nenhum cabrito, coisa menos valiosa, para festejar com meus amigos, que não eram os amigos do pai, tu não me deste. Que tristeza aqueles crentes que vivem na escravatura de Deus. Pessoas que jejuam, pessoas que pagam somas enormes, pessoas que servem não porque amam. Vocês não receberam, Romanos 8,15, espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Esse deu para seu pai, que insistia que ele participasse da festa, mas ele não queria. Isso não é festa para mim, é festa para esse pecador. E daí
o ressentimento desse síndrome. Em outras palavras, como diz Sinclair Ferguson, a gente falta segurança espiritual. Se houver aqui esta manhã alguém que não tem certeza que você aceita e que Deus não punirá a segunda vez o que Ele já punirou seu filho, para que você possa receber a graça maravilhosa do perdão completo e total. Graças a Deus pela cruz de Cristo, pelo amor de Deus, pela graça que cobre todos os nossos pecados. O escravo hipócrita, o insincero, pessoa que não examina sua vida, seu coração, não permite que a esposa, o marido, examine sua vida. Ele vive com os olhos fechados. E somente o Espírito Santo de Deus pode abrir os olhos para ver realmente como eu sou. Número 4, incapacidade de tratar pecado que ocupa o recôndito do coração. Os colossenses foram vítimas de ensinamento falso. É por isso que eles estavam seguindo essas regras: não tocar, não beber, não comer, não pode fazer nada desse tipo. Finalmente, a aliança com o diabo, acusador dos irmãos. É muito fácil condenar o pródigo. Sua vida foi responsável, pecaminosa, mas não tem a liberdade de tomar lugar de Deus e condenar aos nossos irmãos. Porque nós temos a liberdade de colocar essas pessoas diante de Deus e pedir que esse poder do Espírito em que nós cremos, porque faz parte toda essa bagagem de fé, cremos que Deus pode transformar e mudar, como nós temos ouvido estes dias. Pródigo também não poderá pagar de volta o seu pai. Quando ele diz: eu quero ser tratado como empregado, ele simplesmente está querendo dizer: deixe-me ser como o irmão mais velho. O pai não quer o irmão mais velho. Ele quer esse irmão perdoado pela graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus. Eu espero ver todo mundo lá no céu. Eu espero ir logo, e os irmãos vão demorar um pouco mais, se Cristo não voltar antes. Eu não quero que ninguém deixe de chegar. E se minha memória vai ser ampliada, eu vou não somente lembrar dos irmãos, que o privilégio que eu tive nessas manhãs, mas eu terei também o privilégio de conversar como Deus é maravilhoso, perdoador, Deus que ama filhos pródigos. E como Ele rejeita o farisaísmo na sua igreja. Que Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. E quando lembrar, a gente aceita suas orações. Ó Deus amado, cuide de cada um dos teus filhos que se encontrem aqui. Tire de nosso coração qualquer reação farisaica do irmão mais velho. Dá-nos alegria de reconhecer que todo dia com Deus é uma festa reconstituída, nosso relacionamento com Deus
muito melhor do que era antes de nós cairmos no pecado e podermos viver nessa maravilhosa festa com os cânticos de alegria e reconhecimento. Que maravilhoso Pai nós temos. Em nome de Jesus. Amém.